Olá, olá! E aqui de volta no Conexão Brasil comigo, Flávia Machado, e como convidada temos aqui a doutora Ives Marconi, a enfermeira materno-infantil, que vai apresentar um trabalho extraordinário. Você aí, pai, mãe de primeira viagem, o bebê nasceu, e agora? Quem me ajuda? Como é que eu posso fazer? Recebi o bebê, como que eu vou colocar ele dentro de casa? Quais os cuidados que eu tenho que tomar? Doutora Ives Marconi está aqui com a gente. Tudo bem, doutora Ives? Tudo bem, graças a Deus. E aí, me conta, chegou o bebê na família, a família esperando como são os seus trabalhos, o seu tratamento, a sua ajuda a essa família que está desesperada com um membro novo, um bebezinho. Sim, chegou mãe, pai de primeira viagem, chegam, não sabem o que fazer, todo mundo dando palpite. Imagina. Fica todo mundo enlouquecido. E o que a gente faz? Procura um monte de orientação perdida na internet, de pessoas que não têm qualificação. Fora as pessoas que dão pitaco, né? Fora é a avó, o vô, pitacos. o tio, a tia que acha que sabe tudo, né? Fiz e não aconteceu nada. Você não está aí grande, crescido? Só que a gente sabe que não é assim mais que funcionam as coisas. A gente precisa ter um pouquinho de conhecimento para transformar essa família numa família mais acolhedora e ter uma maternidade mais leve. O como fazer é o mais complicado das mães entenderem que existe uma forma de fazer, uma forma de você aprender como fazer, trazer o seu bebê para dentro de casa e ter os cuidados, ter segurança e ter principalmente, Flávia, certeza do que você está fazendo o melhor para o seu filho, o melhor para a sua família. Porque é tudo muito novo, né? Muito novo, é difícil. As pessoas acham, Flávia, que é intuitivo, que a mulher tá grávida, vai nascer e que vai saber fazer tudo. E não é assim que acontece. E é o que é mais interessante, né, Ives? É que você não tem essa intuitividade porque você tem uma baita de uma experiência como mãe, né? Tenho 4 filhos, Nossa. mas eu, Flávia, passei por isso. Eu fui mãe adolescente, com 17 anos. Então eu sofri tudo isso que as mães sofrem ao longo da vida toda. Palpite das pessoas, até porque eu não sabia o que fazer. Eu era uma dessas mães que chegavam em casa com o bebê no colo sem saber o que fazer. Então tentei de uma forma mais compacta fazer com que as mães entendessem e aprendessem o que é importante. Porque tem um monte de teorias, um monte de técnicas mirabolantes que a gente sabe que são para vender cursos. Exatamente. Que são para a pessoa achar que aquilo vai ser um paraíso. E aí o seu trabalho é exatamente entrar na casa dessas famílias e dar essas orientações. Como é que funciona esse organograma quando você entra na casa de uma família? Então, a gente precisa primeiro identificar o padrão daquela família. Como ela funciona, quem está mais à frente da situação, o que eles querem, como eles querem. É uma educação onde a gente tem que conversar mesmo com a família, fazer uma anamnese bem feita, identificar os padrões familiares. Porque às vezes aquela mãe que está com o bebê, ela não tem uma voz muito ativa dentro de casa. Eu imagino. E aí ela se sente amedrontada, afinal de contas ela não sabe realmente o que fazer. E a gente não sabe o que fazer quando a gente é mãe, principalmente de primeira vez. E às vezes até de segunda, de terceira, a gente precisa de muito apoio. Porque na verdade cada história é uma história. Cada bebê é diferente um do outro, completamente né? diferente. E quais são as maiores queixas ou as maiores procuras das mães quando entram em contato com você? São os cuidados iniciais. O coto umbilical é bem complicado, traz medo, não tem medo nenhum, mas traz medo. O sono é uma coisa que as pessoas falam muito e a amamentação. Ninguém aprende a andar de bicicleta lendo o manual. Você precisa pegar uma bicicleta, subir nela e pedalar. Então, a gente até explica como vai ser a amamentação, que pode doer, que pode rachar, que pode empedrar, mas você só vai tomar ciência de fato quando tiver com o bebezinho no colo mamando. E assim, nasceu,
botou no peito, o bebê saiu mamando e botou pra rotar. É o que a gente acha, né? Que você vai colocar o nenenzinho, ele vai lá pegar lá o bico do seio da mãe e vai ser lindo e maravilhoso. Né? Só que não. Só que não. Eu te digo que, sei lá, mas 70% pelo menos das mulheres tem muito problema na amamentação. Até aquelas que na Golden Hour, a Golden Hour que eles chamam é a primeira hora após o bebê nascer, que põe o bebê em contato pele a pele com a mãe, ele já começa a mamar, é um momento lindo. E às vezes o bebê mama muito bem, tá? Só que depois ele não pega de jeito nenhum. E aí a gente tem alguns problemas também relacionados com algumas maternidades que dão complemento. Ah, verdade. E o bebê não é bobo. O que é mais fácil? Complemento, não dá trabalho, né? No copinho. E aí dificulta depois a mãe conseguir amamentar. E ela vai embora com 2 dias. E o tempo que a enfermeira tem na maternidade é muito restrito, porque ela tem que atender diversas mulheres. E aí bota o bebê, ajeita, pega, posição, quantidade de mamadas, o tempo, tenta explicar tudo isso, mas é muita informação para pouco tempo. Sim, 2 dias. E ela ali deitada, às vezes com dor, com cólica, com sangramento, sem dormir, sem tomar banho, sem comer. E tendo que aprender tudo aquilo. Você acha que em algum momento teve glamour nisso, Flávia? Não tem. Só quem já passou pela amamentação sabe que não tem glamour nenhum nos primeiros dias. E a sua consultoria envolveria exatamente esse momento dolorido da família, da mulher, principalmente? Sim, é um momento de orientação, mas principalmente é um momento que você tem que ouvir muito o que a mulher tem a dizer. Porque as dúvidas de uma mulher não é a mesma da outra. A insegurança, a incerteza que ela tem vem de uma ajuda familiar, é o companheiro, é uma mãe, é a avó, pessoas que não amamentaram e que desestimulam. E às vezes as pessoas perguntam e questionam, será que seu leite não é fraco? Quem nunca ouviu isso? Muito. Eu acho que o leite não é fraco, seu bico é invertido, a criança tem freio na língua e eu acho melhor dar o complemento. E aí você acaba não tendo forças, não se sentindo apta a amamentar e você já está cansada, já está exausta. Dá o complemento. E aí você acaba desmistificando tudo isso, né? E aí nessa hora que a consultora de amamentação aqui na minha figura é que traz a consciência para a mulher e o empoderamento em relação à amamentação. Você pode, você consegue, você é capaz, e seu leite é bom. E ele vai alimentar o seu filho, acredita. E ele vai, Flávia. Mas só que você não vê, olha, eu fiquei até arrepiada. Porque é um tema realmente que você viveu na pele, eu né? Eu vivi na pele. Eu amamentei meus 4 filhos, só que a primeira amamentação foi a mais complicada. O bico rachou. O bico a mão empedrou, engurgitou, doeu, tive febre. Tudo isso. E o bebê chora, e ele não quer pegar, hoje ele só quer o peito de cá, hoje ele só quer o peito de lá. E aí envolve outras situações, porque às vezes o posicionamento que você coloca, às vezes o bebê gosta mais, não tem isso? O bebê só gosta do peito de cá, só gosta do peito de lá. E às vezes você está desenvolvendo um problema de torcicolo na criança e você não sabe, porque você colocou ele numa posição ruim. E aí dói, porque a criança também sente dor. Claro. Né? E aí, será que é cólica? Será que é fome? Será que é sono? É a posição errada. É a posição errada. E aí você começa a confundir tudo isso. E uma pessoa que vem de fora e escuta tudo que está acontecendo ali, porque ela não escuta só a mãe não, tá? Eu escuto a avó, o pai e todas as pessoas que estão em volta, para tentar fazer um diagnóstico onde você consiga entender se realmente ela está tendo apoio, se esse apoio está surtindo efeito nela, se ela acredita nela, porque às vezes um problema de empoderamento e de acreditar que realmente o leite dela é bom
e que vai alimentar o filho dela. Isso acaba afetando também até a própria produção do leite dessa mulher, né? Com certeza afeta. Ela tá nervosa, ela tá estressada, ela tá, enfim, um turbilhão de emoções e de hormônios acaba atrapalhando também. E ela aprendendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Aí você pega um bico de silicone, vamos tentar com bico, já que esse seu mamilo tá dolorido, vamos tentar com bico de silicone. Aí chega alguém e fala, ai, mas usar esses negócios aí vai fazer confusão de bico. Gente, às vezes é aquela rodinha na bicicleta que te ajuda a dar mais uma pedalada na frente. Daqui a pouco você tira a rodinha e você segue andando normalmente, não é isso? Então, alguns acessórios no momento da amamentação são importantes, mas quem vai conseguir identificar isso é quem? A consultora de amamentação, no momento certo. E aí, quando a gente fala de acessórios, eu vou te perguntar um pouquinho mais. Acessórios leva a gente a enxoval. Quando o assunto é enxoval, pai e mãe quer comprar tudo, né? Como que se gasta esse valor, assim, das coisas mais coloridinhas do mundo e esse enxoval? Como é que você consegue direcionar sua família para um enxoval assertivo para eles? O enxoval é uma coisa, assim, enorme, realmente. O gasto é grande. É mobiliário, é carrinho, é cadeirinha de carro. São peças caras e grandes que a gente precisa tentar otimizar o ambiente que a gente tem. Às vezes a mãe quer comprar um berço americano enorme, lindo, mas ela tem um quarto de 2x2. Então ela não vai conseguir nem andar ali dentro daquele quarto. E tem, além do mobiliário, tem outros grandes fatores que a gente também orienta. Eu oriento isso bastante. Porque uma coisa que eu vejo muito é querer usar o berço que foi do pai, o berço que foi do avô. Porque é aquela memória afetiva, vou usar do meu pai, do meu avô, porque ele vai ficar feliz. E na verdade não é prático, né? Não é isso, tem coisa bem pior. Antigamente, as tintas que se pintavam aos os berços eram à base de chumbo. Nossa. E a criança rói a beirada do berço, conforme ela vai crescendo, os dentinhos vão crescendo. Então a gente nunca pensou nessa parte da segurança, né? Nunca. Mas eu mandei reformar, Ives. Eu mandei lixar, pintar, só que o chumbo fica impregnado na madeira. E aí aquela sua criança ali que você criou tanto, né? Engravidou, fez o pré-natal lindo, você tá alimentando, botando ela para dormir dentro de um bercinho de chumbo. Meu Deus, você sabia disso? Eu não sabia disso, tô sabendo agora que a doutora Ives. São alguns detalhes da segurança do enxoval. Porque o enxoval não é só ser caro ou ser barato. É ser prático, ser útil e ser seguro. Algumas normas de regulamentação dizem da distância dos estrados, que ele deve ser fixado. O colchão do bebê tem que ser justo ao berço para que ele não caia no vão. Não ter cerca-berços, eu sei que todo mundo adora, mas hoje em dia não se indica mais. Ai, mas eu gostaria muito de decorar o meu berço. Ótimo, decore o berço, faça que nem na sua cama. Você não põe colcha, sobrecolcha, capa de travesseiro, na hora de dormir você faz o quê? Tira tudo, dorme você, a cama e o travesseiro. O bebê é a mesma coisa. Bebê, colchão e mais nada. Não, e o que eu tô achando interessantíssimo aqui nesse bate-papo, porque a doutora Ives vai falando um monte de coisa e eu também sou mãe. E eu fiz isso tudo de errado, meu Deus do céu, eu tô aqui com sentimento de culpa. Sim. Que bom que você tá aqui para poder apresentar esse trabalho incrível para muitas mães que estão assistindo agora o Conexão Brasil e se conectando com tudo isso que você tá falando, né? Porque ao longo desses anos todos, são quase 30 anos de materno-infantil, eu venho meio que catalogando, né? Todas as coisas que vieram acontecendo, as atualizações na Sociedade Brasileira de Pediatria, na comunidade internacional também, coisas que trazem riscos para a criança e que a gente nem tem noção e que a gente compra para dentro da nossa casa. E são coisas que deveriam ser proibidas até de fabricar. Isso aí você já entra num assunto interessante, que a gente estava falando de enxoval. Da segurança no enxoval. Da questão da segurança até mesmo dentro da sua própria casa, né? Sim. Temos vários dispositivos, estava falando do enxoval, assim, eu acho que a roupinha, quantos bores, quantos cobertores, acho que são menores problemas. A gente tem que procurar algumas roupas que sejam
de fibras naturais, com o mínimo de corantes possíveis, que sejam fáceis de colocar e de tirar, que possam ser lavadas em máquina, porque hoje em dia ninguém mais tem tempo de ficar lavando na mão. Então são detalhes que parecem bobos, mas que são muito importantes. E aí eu penso mais na hora de você comprar um enxoval no que é seguro e traz segurança para você, conforto e confiabilidade. Eu acho que isso é o mais importante. Doutora Ives, qual é a novidade que você vai trazer diretamente para todos que estão aqui no Conexão Brasil? A novidade é o primeiro manual da mamãe. Aplausos! Cheguei em casa com o bebê e agora? Que é a maior dúvida que a gente estava comentando aqui o tempo todo, né? E aí, deixa eu pegar aqui para mostrar em primeira mão o livro. E o que eu falo nele, Flávia? Eu falo principalmente dos cuidados com o bebê. Os primeiros cuidados, aquele filé que a gente precisa. Falo sobre a amamentação também, a pega e a forma de como você amamentar, o que você precisa saber. Principalmente os cuidados com a mamãe, porque a gente precisa cuidar de quem cuida, né? E tem muitas coisas que a gente deixa de aprender, de saber sobre o autocuidado no pós-parto. Cuidados com a cicatriz, episiotomia se você tiver, lóquios, que muita gente nem sabe o que é. Eu não sei o que é isso? Lóquios são os sangramentos no pós-parto, que você precisa controlar volume, odor, cor. Então são características que são necessárias, porque se você não tiver problema nenhum, vai passar como uma menstruação, né? Mas só que se você tiver qualquer alteração de odor, de característica, e você não tiver a menor noção, você pode evoluir para um quadro de infecção grave e não ficar sabendo. Ou só descobrir depois que você estiver com uma febre grave no hospital, internada. E esse livro aqui, o primeiro manual da mamãe, Cheguei em casa com meu bebê e agora, é praticamente um resumão, aquela pitadinha compilado do necessário. Do necessário. Para poder buscar a ajuda em loco da doutora Ives. Porque às vezes, Flávia, a gente nem sabe tudo. Mas a gente precisa identificar as diferenças, qual é o problema que está acontecendo para poder buscar ajuda, né? Então, você sabendo o que está certo, você consegue identificar o que está errado e correr atrás de uma assistência, de um médico, para poder socorrer você no momento certo. Então aqui a gente pode considerar que é seu primeiro filho, né? Meu bebê, gente. Meu bebê. E além disso, no finalzinho aqui, eu falo de um tópico chamado visitas. As visitas hoje em dia, né, elas são muito comentadas, porque sempre se fez festa quando o bebê chegou em casa, né? E hoje em dia a gente fala para quê? Não recebam visitas. Visita tem que ser uma visita útil. A gente fica meio chato em cima disso, mas é extremamente necessário a gente prestar atenção em algumas doenças novas que antigamente também não tinham, algumas bactérias ultra resistentes, e isso pode trazer muito problema para a gente. Então, o manual da mamãe explica tudo isso e traz mais confiança para a mãe de primeira vez, principalmente. Muito bem. Então, você aí da Conexão Brasil, em primeira mão, aqui o primeiro filho da doutora Ives Marconi, primeiro manual da mamãe. Cheguei em casa com o meu bebê. E agora? E você? Vai querer um manual desse? Então, doutora Ives, como é que a gente consegue ter esse compilado especial? E deixa seus contatos, porque eu sei que tem muito pai e mãe aí assistindo Conexão Brasil, com as lanterninhas acesas. Meu Deus do céu, quanta coisa eu tenho que consertar. Exatamente. Deixa seus contatos pra gente, principalmente como adquirir o seu livro. Sim, tem o site, né, o Casa Segura Kids, o www.casasegurakids.com.br. Tem no Instagram, Casa Segura Kids. E também vou colocar em todas as plataformas de marketplace para venda e grande acesso a todos. Até semana que vem, diretamente do Conexão Brasil. Assistindo a Com Brasil, a TV comunitária via satélite para todo o país. Tudo que é bom, com Brasil fica melhor.